Já se perguntou se o Espírito Santo reside verdadeiramente em si, especialmente se não fala em línguas? Está à procura da certeza da sua presença e orientação na sua vida? Se sim, está no sítio certo. Junte-se a nós enquanto exploramos 10 sinais inconfundíveis que revelam o papel ativo do Espírito Santo na sua vida. Diga a Deus a dúvida e a incerteza e abrace a clareza e a segurança que Ele traz. Deus ama-o eternamente e quer garantir que recebe tudo o que é necessário para viver uma vida plena. Um dos planos que Ele pôs em prática é o Espírito Santo. Ele é o presente especial de Deus para todos os que Ele ama. Ele é a promessa de Deus para todos os que acreditam nele. João 14, 16, 18 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado para vos ajudar e estar convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não o pode aceitar, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem-no, porque Ele vive convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas virei a vós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isto significa que é igual a Deus Pai e ao Filho, o que significa que é da mesma essência que a Trindade. O seu papel na sua vida é único e essencial. É o braço poderoso de Deus e a personalidade que preside ao reino terrestre. Deus enviou-o para representar o céu, e Ele habita no coração daqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo. Mas como é que sabemos verdadeiramente que Ele é para nós? Como é que se pode saber que o temos conosco? A presença do Espírito Santo é inconfundível. Só temos de prestar mais atenção aos seus sinais. Vamos agora examinar os sinais de que Ele está presente na sua vida. Antes de continuarmos, se esta é a primeira vez neste canal do YouTube, por favor, inscreva-se e mais uma coisa, certifique-se de assistir até o fim para entender completamente tudo o que o Senhor está dizendo para você. Número 1. A tua redenção. Quando entregas a tua vida a Jesus e o aceitas como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra no teu coração. A razão é que não se pode viver uma vida nova sem a presença do Espírito Santo. Por isso, Deus envia-o para o ajudar a compreender as realidades da sua nova criação. É Ele quem o ensina a ocupar o seu lugar de filho de Deus. Por isso, se nasceu de novo, pode ter a certeza de que tem o Espírito Santo dentro de si. Efésios 1:13 diz: E vós também fostes incluídos em Cristo, quando ouvistes a mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando crestes, fostes marcados nele com um selo, o Espírito Santo prometido. Ele está no trono do vosso coração e dá testemunho junto do Pai de que és filho de Deus. É por isso que é impossível ser cristão sem que o Espírito Santo habite em nós. Ter o Espírito Santo é o seu selo de cristão que entregou a sua vida a Deus. É a prova que o distingue dos outros que não aceitaram Jesus como seu Senhor. Não há cristãos que não tenham a sua presença ativa nas suas vidas. Lembre-se, ser um frequentador de igreja não faz automaticamente de alguém um cristão. Se você nasceu de novo, então você tem o Espírito de Deus. Número 2. A transformação que experimenta. O amor expresso de Deus que recebe é obra do Espírito Santo. A mudança de estilo de vida que experimenta, como deixar os caminhos da carne e escolher o caminho de Deus, só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Resistir às obras da carne é uma luta diária. Mas quando o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida, Ele ajuda as suas fraquezas. Ele dá-lhe a força para fazer as escolhas que engrandecem a presença de Deus na sua vida. Vai dar por si a deixar cair as velhas vestes do pecado e os ciclos de dependência. Não é por sua capacidade. É apenas o Espírito vivificante que está em si. A transformação que experimenta na sua saúde é o poder bruto do Espírito Santo. Quando ele está na sua vida, dá vida à palavra de Deus em si, e isso faz com que desfrute da verdadeira cura. Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Outra coisa espantosa que o Espírito Santo faz é mudar a sua perspectiva. Ele faz isso renovando a sua mente com a palavra de Deus. De repente, verá a vida de forma diferente. Ele dá-lhe a mentalidade certa para a vida. Ele ajuda-o a compreender o que o espera no plano de Deus. Por isso, se está a desfrutar da transformação de Deus, é sinal de que ele está em si. Vamos descobrir outros sinais de que tem o Espírito Santo consigo. Número 3. O fruto do Espírito. Uma maneira distinta de dizer que um crente tem o Espírito Santo é pela manifestação do fruto do Espírito. Lembra-te que cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. Portanto, se você é de Deus e tem o seu Espírito, naturalmente manifestará esses frutos. Gálatas 5:22 descreve os frutos do Espírito como amor, alegria, paz, tolerância, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qualquer pessoa que tenha o Espírito Santo e se submeta à sua orientação, apresentará sempre estas características. Por isso, verifique-se a si próprio. Manifesta estes frutos? É disciplinado? Tem a virtude da paciência? É bondoso, pacífico e amoroso? Estas perguntas levar-vos-ão à resposta que procurais. Número 4. Orientação divina. Um dos seus deveres é assegurar que andamos na vontade de Deus. É por isso que ele o guia sempre na direção em que deve ir. O Espírito Santo não se guia a si próprio. Tudo o que ele lhe mostra é o que o Pai quer que ele lhe indique. Já alguma vez sentiste uma presença forte que te orienta no caminho que segues? Essa é a presença do Espírito Santo. Ele vê para além do que os seus olhos naturais podem ver. Ele conhece o plano único de Deus para si e assegura sempre que o mantém sob controle. Sempre que ele sente que se está a desviar do plano, não hesita em chamar a sua atenção para o projeto original. Verá que ele está sempre consigo, dando-lhe indicações sobre o local onde deve ir, as pessoas com quem deve interagir e as escolhas que deve fazer. Não é uma coincidência. Isso é o Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Número 5. Um desejo incessante de uma relação íntima com Deus. Deus enviou o Espírito Santo para seu parceiro sênior. Ele não é apenas Deus. Ele também quer ocupar outras posições na sua vida. Ele quer que você se relacione com ele a outro nível, e é por isso que ele insiste em construir uma relação consigo. É uma forma única de ligação em que ele não é apenas Deus, mas um amigo para si. Alguém que se preocupa e ouve as suas necessidades, por mais insignificantes que as considere. Lembre-se que o Espírito Santo pensa, fala e tem opiniões. Ele não é uma coisa como muitos descrevem. Ele não é o vento ou o fogo, nem sequer é uma voz. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele tem emoções, por isso procura sempre ser pessoal com aqueles que ama. Por isso, se encontrar o Espírito Santo a procurar ter acesso a uma relação consigo, é sinal de que ele está ativo na sua vida. Se o encontrar a falar consigo de forma audível no seu tempo de silêncio, é porque ele quer conversar consigo. Ele quer ensinar-lhe sobre Deus Pai e Filho. Porque sempre que conhecemos a Trindade, a nossa compreensão de Deus aumenta. Tens o Espírito Santo se ele estiver presente na tua vida como um amigo. Isto não é tudo. Há ainda mais alguns sinais da sua presença manifesta junto de si. Número 6. Sente sempre um conforto inexplicável quando está embaixo. O principal papel do Espírito Santo é confortar. Ele está lá para o ajudar a lidar com as pressões da vida. Em tempos de provações e dificuldades, ele está ao seu lado para o ajudar a enfrentar o que vier pela frente. Nos momentos de desespero, ele dá-lhe esperança e mantém a sua mente nas promessas que Deus lhe fez. Já alguma vez sentiu um conforto inexplicável num momento de tristeza? Talvez um forte conhecimento de que outra oportunidade surgirá depois de uma porta fechada? Ou um toque gentil, ou uma palmadinha nas costas, ou mesmo um estranho sentimento de alívio de que tudo vai ficar bem. Tudo isto são provas da sua presença infalível na sua vida. Sempre que estamos magoados ou em aflição, ele toma o seu lugar como consolador, porque está sempre perto dos que têm o coração partido. Número 7. O despertar espiritual. Uma ação inegável do Espírito Santo é o despertar para as coisas espirituais.
O nosso corpo procura sempre coisas que satisfaçam a carne por natureza. Romanos 8, 5, 7 diz: aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente governada pela carne é hostil a Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Isto significa que o seu corpo nunca deseja fazer as coisas que agradam a Deus. Mas quando o Espírito Santo começar a trabalhar em si, irá experimentar o alinhamento com a vontade de Deus. A sua carne vai começar a conformar-se com as coisas do Espírito. Deixará de lutar contra a sua aventura espiritual. Vai dar por si a fazer jejuns prolongados com facilidade. Quando se dedica ao estudo da palavra de Deus, o seu corpo não se deixa perturbar. É uma experiência invulgar, porque a sua carne não se satisfaz com o que faz para alimentar o seu espírito. Sempre que encontrar essa facilidade nos seus esforços espirituais, saiba que o Espírito Santo está presente. A sua missão é a reconciliação. Ele quer trazê-lo de volta ao seu primeiro amor e reacender a sua paixão por Deus. Vai dar por si a adorar Deus durante muito tempo e vai tornar-se fácil manter um estilo de vida de gratidão. Se mantiver uma hora de oração constante, então o Espírito Santo está consigo. Outra dimensão que ele percorre é a de lhe revelar a mente de Deus. Sempre que notar um surto de revelação e discernimento, é um sinal. Ele fala-lhe de Deus Pai e do Filho porque quer fortalecer a sua caminhada com Deus. Número 8. A ousadia e o zelo pela obra de Deus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você amplia os desejos do Espírito Santo. E uma das coisas que ele quer é atrair todos os homens para o Pai. É por isso que ele também lhe dá uma fome pela obra de Deus. Então, um dos efeitos poderosos do Espírito Santo é a ousadia de testemunhar Cristo aos outros. O Espírito de Deus em si não é o do medo. Ele tem a coragem de proclamar que Jesus é o Senhor. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus que traz salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu, depois ao gentio. Os discípulos começaram a pregar sobre Jesus depois de o Espírito Santo ter vindo sobre eles em Atos 2. Já não tinham medo de partilhar as boas novas porque o Espírito Santo estava com eles. Por isso, se sentir ousadia para também fazer a obra, é porque tem o Espírito Santo. Outra coisa que ele faz é ajudá-lo a compreender o seu lugar de adoração a Deus. Ele tem uma maneira de redirecionar o seu foco do eu para atividades que trazem glória a Deus. Ele leva-nos do altruísmo para o amor a Deus e aos outros. Ele dá-nos um mandato para cumprirmos na terra. Portanto, se encontrar uma paixão invulgar pelo serviço a Deus, é o Espírito Santo. Espero que agora esteja convencido de que o Espírito de Deus caminha consigo. Eis mais 2 sinais de que ele está sempre presente na sua vida. Número 9. Dons espirituais. Sente a atmosfera dos lugares por onde passa? Consegue discernir acontecimentos bons ou maus antes de eles acontecerem? Isso é o Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Ele é onisciente e consegue ver para além dos pensamentos e motivos dos homens. Quando ele está presente na sua vida, dá-lhe a mesma capacidade para que possa estar no comando dos acontecimentos à sua volta. Tem facilidade em discernir ou testar os espíritos das pessoas com quem entra em contato? Então tem o Espírito Santo em si. O Espírito Santo diz: há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que os distribui. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. A um é dada pelo Espírito uma mensagem de sabedoria, a outro uma mensagem de conhecimento por meio do mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro o dom da cura por esse mesmo Espírito, a outro poderes miraculosos, a outro profecia, a outro distinção de espíritos, a outro falar em diferentes tipos de línguas, e a outro, ainda, a interpretação de línguas. Se está a experimentar estes dons na sua vida, é uma prova de que tem o Espírito Santo. E se não tiveres, podes também pedir em oração. Além disso, quanto mais tempo passa com a palavra de Deus, os seus sentidos espirituais tornam-se mais apurados.
porque o Espírito Santo trabalha consigo. Número 10. Proteção divina. Já alguma vez se perguntou como é que consegue escapar a experiências de quase morte? Já passou por perigos e saiu ileso enquanto outros estavam em más condições? É a presença do Espírito Santo junto de si. Ele caminha consigo através do vale da sombra da morte e preserva a sua alma do perigo. Deus enviou-lhe o seu Espírito Santo como um zelo de proteção contra o mal nos dias de hoje. Ele mantém-te debaixo da sombra das asas de Deus e dá-te segurança contra os ataques satânicos. Consegues imaginar Deus a ser atacado pelo inimigo? É impossível. Por isso é isso que acontece quando o inimigo se aproxima de nós. Ele vê sempre a presença do Espírito Santo junto de si, e por isso não lhe pode fazer mal. O Espírito Santo trabalha de diversas maneiras para o defender do inimigo. Por vezes, pode sentir-se impedido de fazer uma determinada viagem depois de se ter preparado. Pode pedir-lhe que reze por uma determinada necessidade. Quando observar o movimento de Deus nesta dimensão, saiba que tem o Espírito de Deus. Agora que tem a certeza de que tem o Espírito Santo consigo, deve trabalhar em estreita colaboração com ele. Vejamos algumas maneiras de o fazer. Deve caminhar com a consciência de que não está a viver para si próprio. Tem o Espírito Santo dentro de si. É o seu templo, por isso deve viver para glorificar Deus. Os seus pensamentos, palavras e ações têm de estar de acordo com os mandamentos de Deus. Sempre que se encontrar a fazer coisas contrárias ao que ele exige, está a entristecê-lo. As suas ações podem trazer-lhe tristeza porque ele é uma pessoa que tem emoções tal como você. Ele é santo e não há nele nenhuma forma de iniquidade. Por isso, se continuarmos a dar atenção a coisas que contaminam o templo onde ele está, estamos indiretamente a dizer que ele já não é bem-vindo. Sempre que satisfazemos os nossos desejos carnais, não estamos a viver pelo Espírito. Temos de ter cuidado com as coisas que fazemos na sua presença. Ele é gentil e nunca lhe imporá as suas opiniões. Por isso, depende de si mostrar-lhe que está interessado em construir uma caminhada mais forte com ele. Tens de perceber que és uma nova criação, o que significa que já não fazes parte da velha forma. Tem de tomar decisões conscientes para viver para Deus e fazer o que lhe agrada. Se tem pessoas que o incentivam a pecar, deve afastá-las. Tem de deixar de visitar lugares que seduzem a sua carne a desobedecer à ordem de Deus. A palavra de Deus aconselha-o a andar no Espírito para não ceder aos impulsos do pecado. Se escolheres viver para Deus, tens de te separar de todo o estilo de vida impróprio. Também tem de trabalhar para encontrar os relacionamentos certos. Como alguém que está agora a viver para Deus, não pode trabalhar com qualquer pessoa. As pessoas que deixas entrar na tua vida são vitais para uma comunhão sustentável com Deus. Tem de pedir ao Espírito Santo que traga as pessoas certas para a sua vida. É preciso manter e aconselhar-se com amigos piedosos. A próxima coisa que deve fazer é entregar todos os aspectos da sua vida ao Espírito Santo. Não faça com que ele se sinta limitado a certas áreas. Dê-lhe a conhecer todos os seus assuntos. Deve lembrar-se que ele é o seu ajudante. Pode ajudá-lo a navegar até nas piores situações. Tudo depende do acesso que lhe deres. Não limite a ação do Espírito Santo. Só o encontrarás presente na medida em que lhe deres a oportunidade. É preciso aprender a não tentar fazer tudo sozinho. Ele está sempre disposto a ajudar-te com os fardos que carregas. Tudo o que tens de fazer é deixá-lo entrar. Pode começar por pedir a sua ajuda na sua vida cotidiana. Não há nada demasiado insignificante na sua conversa com ele. Pergunte-lhe sobre as suas escolhas de vestuário e peça-lhe a opinião sobre os sapatos que gostaria de usar. Peça-lhe que o oriente sobre a oferta de emprego que deve aceitar. À medida que aprender a envolvê-lo nos seus assuntos diários, começará a sentir a sua presença mais forte do que nunca. O Espírito Santo é o banco da sabedoria de Deus. Ele sabe o que está no coração de Deus Pai. Ele não só pode mostrar-lhe a vontade de Deus, mas também pode ensinar-lhe tudo o que precisa de saber. Ele é o Espírito de sabedoria e de entendimento.
Ele pode trazer luz sobre qualquer assunto. Tudo o que precisa de fazer é perguntar. Ele não vos negará nada de bom se o pedirdes. Isto significa que já não tens de te sentir pressionado por coisas que não consegues compreender. Tudo o que precisa de fazer é apresentá-lo a Ele, e Ele mostrar-lhe-á uma saída. Reconheça a sua presença mesmo quando não o consegue sentir. Ele está sempre consigo, nunca está longe. Mas haverá alturas em que sentirá que Ele está ausente ou surdo à pergunta que faz. Tem de compreender que a caminhada cristã tem o seu alicerce construído na fé. É através da sua crença em Jesus Cristo que se torna salvo e recebe o Espírito Santo. Por isso, não tem necessariamente de o sentir para ter a certeza de que Ele está presente consigo. A palavra de Deus diz que Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Deve ter isto sempre presente na sua consciência. Ele está presente nos bons e nos maus momentos. Também está consigo nos momentos em que o sente e nos que não o sente. Não deixem que o inimigo vos engane, fazendo-vos crer que estão sozinhos, esquecidos ou abandonados. É preciso manter sempre as vossas convicções. Enquanto ouvires e obedeceres às suas instruções, continuarás a sentir a sua presença. A sua obediência dá-lhe um lugar na sua vida. Deve prestar atenção se o vir a insistir numa determinada coisa. Há muito a ganhar quando nos entregamos ao Espírito Santo. Isso permite que o seu poder se manifeste na sua vida. A sua obediência a Ele manifestar-se-á nos frutos do Espírito que manifestar. Se o encontrar a pedir-lhe que abandone certos hábitos, Ele quer que trabalhe o autodomínio. Se Ele quer que deixe de se preocupar, está a pedir-lhe que receba a sua alegria. Quando Ele der um empurrãozinho no seu coração, não o rejeite. Tem de aprender a dar-lhe acesso através da obediência. À medida que se inclina para a obediência, Ele continua a falar-lhe mais. Também tem de aprender a seguir prontamente as suas instruções. Ele nunca vos pedirá para fazer coisas que não vos tragam qualquer benefício. O que quer que Ele vos diga para fazer é para vosso benefício. Por isso, devem regozijar-se sempre que Ele vos pedir para fazer algo. Quando Ele o indicar para fazer o trabalho do ministério, deve prestar atenção. Lembre-se que Ele trabalha com o resto da Trindade para o alinhar com o seu propósito divino. Se Ele o instrui a ir ao encontro das pessoas e a pregar o Evangelho, deve responder. Ele traz-lhe o plano de Deus em cada época, para que não perca as bênçãos de Deus. Uma nova forma de comunicar com Deus nas orações é através do Espírito Santo. A Bíblia chama-lhe o intercessor, alguém que suplica em seu nome. Quando ele vai à sala do trono de Deus, fala com Deus sobre os seus pedidos. Romanos 8:26 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelo povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. Ele garante que as suas orações se alinham com a vontade de Deus para que possa receber respostas. É precioso ter um amigo assim. É por isso que tens de fazer o teu melhor para o manter perto. Também tem de aprender a caminhar e a construir relações com pessoas que têm mentes semelhantes. Devem ser pessoas que compreendam o lugar do Espírito Santo na vida de um crente. Têm de estar rendidas ao Espírito Santo para serem uma fonte de encorajamento e força quando se sentir desencorajado. Reserve tempo para meditar na palavra de Deus. É uma oportunidade para comungar com o Espírito Santo. Quando passa tempo a estudar, Ele dá-lhe uma compreensão das palavras que lê. O Espírito Santo também torna a Bíblia pessoal para si. Isto porque Ele ensina-lhe a palavra de Deus tal como ela se relaciona consigo e com o seu ambiente. É isto que torna o trabalho de cada cristão diferente. O Espírito Santo é versátil. Também temos de aprender a aceitar as diversas formas de comunicação que Ele tem conosco. Quando Ele vos castiga, deveis aceitá-lo com humildade. Não entendais que Ele é duro convosco. Deus só corrige aqueles que ama. Quando Ele escolhe desempenhar o papel de consolador nos momentos de dor, basta deixá-lo entrar.
Continue a seguir o seu caminho porque estará a seguir o plano de Deus para a sua vida. Oremos, querido Pai. Quero agradecer-te pelo teu amor por mim. Continuas a guiar-me no caminho da paz e da graça. Quero agradecer-te por me assegurares a presença do teu Espírito Santo comigo. Sei que ele caminha comigo agora e sempre. Estou grato por uma dádiva tão preciosa. Peço a tua misericórdia, Senhor. Sei que nem sempre te agrado. Por vezes entrego-me aos meus desejos carnais. Por favor, purifica-me com o teu sangue. Santifica o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Dá-me a graça de fazer a tua vontade de agora em diante. Preciso que me ensineis a trabalhar com o Espírito Santo. Não quero tomar atitudes que o entristeçam ou lhe tragam tristeza. Ajuda-me a satisfazê-lo sempre com as minhas ações. Procuro a tua graça para passar sempre tempo contigo. Ajuda-me a estar atento para ouvir a tua voz. Ensina-me a esperar sempre em ti e a confiar que estás sempre comigo. Nos momentos em que uma situação me faz sentir que estás ausente, ajuda-me a lembrar que nunca me abandonarás. Dou-te as boas-vindas, Espírito Santo, à minha vida. Deixa que a tua presença me encha de novo. Liberta em mim um novo zelo pela tua presença. Desejo caminhar contigo e quero dar-te acesso à minha vida. Submeto os meus pensamentos, palavras e ações à tua presença, Senhor. Que tudo o que eu fizer te traga glória e louvor. Quero que me mostres as pessoas que queres na minha vida. Ajuda-me a separar-me de pessoas, espaços e hábitos que te desagradam. Hoje peço a tua sabedoria, Senhor. Não posso guiar-me a mim próprio porque sou míope. Quero que me orientes no caminho que desejas que eu faça. Entrego-te a minha vontade e peço-te que a alinhes com a do Pai. Quero que intercedas por mim perante a sala do trono do Pai. Sondai o meu coração e tirai todo o caminho que não vos agrada. Purificai-me completamente e ajudai os meus desejos a alinharem-se com a agenda de Deus em cada época. Estou grato por estardes atento a mim. Obrigado por estardes atento a mim e por fazerdes concessões para a minha segurança. Estou impressionado com o vosso amor inabalável por mim. Agradeço-vos por ouvirdes as minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Amado, deves manter a tua mente no maravilhoso presente de Deus para ti. Os seus pensamentos são apenas para o abençoar e aumentar de uma forma que nunca poderá imaginar. Deves abrir-te ao Espírito Santo e deixar que ele estabeleça a vontade de Deus. Lembre-se que tem de o deixar entrar constantemente em tudo o que faz. Nada é demasiado pequeno para levar aos seus ouvidos. Ele preocupa-se com todas as suas preocupações e está sempre pronto a ouvir. Deve também comprometer-se a viver uma vida livre de pecado. Ele é demasiado santo para contemplar a iniquidade. Mantenha-se afastado das coisas que o impedem de estar na sua presença. Ao fazê-lo, começará a desfrutar da sua caminhada com o Espírito Santo. Se este vídeo teve impacto em si, por favor, carregue no botão "Gosto". Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais mensagens que mudam a vida. Vemo-nos no próximo.